Bom dia a todos e todas. Hoje vamos a mais uma apresentação da nossa live Ciências Sociais em Diálogos, com a presença do professor Dr. Sérgio Braga. O tema é Política e Classes Sociais na atual conjuntura brasileira. O professor Sérgio Braga é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, 1989, mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, 1966, e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade também Estadual de Campinas, de 2008. Atualmente é professor associado nível 4 da Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de ciência política, tendo publicado trabalhos científicos nas seguintes áreas e subáreas: internet e política, elites, instituições e tecnologias digitais, análise de processos decisórios e comportamento legislativo. O professor Sérgio foi coordenador do Programa de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, Sérgio. Muito importante a pesquisa que você desenvolve nesta área e tenho certeza que vai contribuir muito para o debate, especialmente no momento em que nós vivemos no Brasil. Obrigado, professora Maria Tereza. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos e a todas, né? Estou à disposição aqui, já podemos iniciar a exposição, né? Podemos, Sérgio. Então, agradeço mais uma vez a Unesp de Araraquara pelo convite, e eu escolhi, né, tratar desse tema, política e classes sociais na atual conjuntura brasileira, que é um tema assim, antigo de pesquisa, que eu pesquiso já há algum tempo. A minha tese de mestrado, um pouco de doutorado, foi sobre isso, e que eu estou retomando agora o interesse nesse tema, né? E alguns desses resultados dessas pesquisas a gente já vai começar a apresentar de maneira mais sistemática na Unpox, que vai ser realizado agora em outubro, em Campinas, na parte presencial, e dia 17, 18, 19 vai ter o ST lá de política, empresariado, Estado no Brasil contemporâneo. Política externa, política social e política econômica. Então, esse paper aqui, essa apresentação vai desenvolver algumas ideias que nós vamos debater, né, nesse grupo da Unpox também, né? Vai desenvolver algumas ideias que nós vamos debater, né? Então, o sumário da minha apresentação vai ser esse aqui. Eu vou dividir a apresentação em 4 partes. Primeiro, política e classes sociais. Eu vou colocar alguns parâmetros teóricos para justificar, né, por que fazer uma análise da conjuntura brasileira atual a partir desses conceitos, que tipo de análise eu vou fazer, né? E depois eu vou falar sobre alguns estudos sobre eleições e classes sociais, suas possibilidades e limites, ao contrário do que a gente poderia imaginar, né? Existe uma ampla literatura já sobre voto de classe e eleições e classes sociais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Depois eu vou precisar assim, um pouco mais alguns conceitos para a gente analisar a dinâmica da atividade das classes sociais, vamos dizer assim, né? Na cena política, tais como bloco dominante, coalizão de interesses e bases sociais. Tentar diferenciar, desagregar um pouco esse conjunto classes sociais. E depois eu vou finalizar tentando aplicar esse modelo, vamos dizer assim, no caso brasileiro, para examinar a conjuntura, né? Então, eu também escolhi esse tema por causa da atual conjuntura eleitoral, né? Então, eu acho que tem assim, tem uma série de conhecimentos que foram produzidos pelas ciências sociais nos últimos anos, e pela ciência política em particular, que serve para iluminar a atual conjuntura, né? E que surpreende muita gente, vamos dizer assim, né? Uma conjuntura cheia de mudanças, cheia de surpresas, muito dinâmica,
E eu acho que as ciências sociais brasileiras produziram uma série de pesquisas relevantes ao longo dos últimos anos, né, que ilumina bastante alguns aspectos da atual conjuntura, e eu também vou procurar mostrar isso, né, como a ciência social, as ciências sociais e a ciência política pode ajudar a gente a entender melhor o atual contexto político brasileiro. Bom, então, em relação ao primeiro ponto, eu não vou, evidentemente, não vou ter tempo de me aprofundar aqui, mas a gente tem três concepções básicas de ciências sociais na sociologia, né? Primeiro, a gente tem a classe social como um sistema de estratificação, né? A classe são basicamente posições dos agentes na hierarquia das relações sociais, né? Então, você tem uma visão mais objetivista, vamos dizer assim, desse fenômeno, que define as classes por rendas, categorias profissionais, e uma definição mais subjetivista, como a do Bourdieu, por exemplo, né? A primeira deriva do Weber e a segunda deriva do Bourdieu, que enfatiza mais os componentes simbólicos, né, e atitudinais, vamos dizer assim, dessas classes, né? Mas as classes são posições na esfera da reprodução social, das estruturas sociais, né? Então, são sistemas de estratificação. Em segundo lugar, você tem uma segunda tradição, né, que critica essa primeira tese, que as classes são basicamente grupos de conflitos na arena social, não só na arena política, mas na arena social. Essa visão deriva basicamente do funcionalismo conflitualista, né, e do pluralismo, da sociologia pluralista americana dos anos 60 e 70, representadas por grandes autores clássicos da sociologia política e da sociologia, como Seymour Martin Lipset, Ralph Dahrendorf e Steinrock, né? Então, para esses autores, as classes não são sistemas de estratificação. Eles utilizam o termo estratos sociais para designar esses sistemas de estratificação. A classe são grupos de conflito, né? Então, os sistemas de estratificação, eles geram atitudes, geram valores, e esses valores divergentes, na medida em que há diferenças, assimetrias de poder, eles geram diferentes perspectivas, divergências de perspectivas dos atores políticos, que provocam efeitos na esfera pública, que é a arena política, e a gente começa a se aproximar desse tema, né, e constitui grupos de conflito, né? Então, o Dahrendorf tem dois textos absolutamente clássicos, né, que ainda hoje vale a pena de ser lido, As Funções dos Conflitos Sociais e as Classes e seus Conflitos nas Sociedades Industriais, né, que, na verdade, devia ser as classes e seus conflitos nas sociedades complexas, né, porque ele aborda, o modelo dele é muito mais amplo do que somente as sociedades industriais, né? Então, nesses dois textos, o Dahrendorf vai desenvolver essas ideias, que depois vão ser retomadas para fazer análise política pela sociologia política norte-americana, conflitualista ou pluralista, cujos principais representantes são o Seymour Martin Lipset e o Steinrock, que escreveu livros sobre clivagens de partidos, etc, etc. E, finalmente, o terceiro ponto, então, muita gente pensa que classe social, luta de classes, já pensa logo em marxismo, em materialismo histórico, né? Mas isso é um engano, porque o grande paradigma de análise de conflitos sociais a partir da perspectiva de classe é a sociologia política funcionalista e o funcionalismo conflitualista do Dahrendorf. E, finalmente, você tem o terceiro paradigma, vamos dizer assim, de análise de classe, né, que trabalha nos dois registros simultaneamente. A classe é um sistema de estratificação ao mesmo tempo e caracteriza também grupos de conflito, né? Então, o Marx procurou resolver esse problema, né, adotando a terminologia de classes em si e classes para si, né? Então, você tem, por exemplo, ele utiliza classes
para caracterizar essa assimetria de poder nos sistemas econômicos, né? Então, você pode, para que hajam classes e luta de classes, você tem que ter assimetrias de poder no nível econômico. Então, ele divide as várias sociedades humanas, sociedade com classes e sociedade sem classes. Os outros conflitos que existem nas outras sociedades humanas, onde não existem classes, né, para eles não são conflitos de classes, são conflitos de grupos, né, como os conflitos que ocorrem, por exemplo, nas sociedades tribais, né? O Engels vai fazer toda uma análise lá dos iroqueses, da Ágora romana antiga, né? da República Romana, antes da gênese do Estado, no período de clãs, e vai mostrar que esses conflitos que existiam lá, né? Nessas democracias, vamos dizer assim, pré-gregas, né? Democracias de conselhos, não eram conflitos de classe, né? Mas eram conflitos de perspectivas divergentes de grupos políticos, né? Então, essa é a primeira diferença. E outra diferença é que o marxismo trabalha em 3 níveis de análise, né? Então, você tem o nível da caracterização dos papéis, dos conflitos sociais e como esses conflitos sociais eles se articulam, né, a processos de desestruturação e reestruturação da sociedade, né? E o que ele chama de luta de classes, né? Na luta de classes é justamente a transformação dos conflitos sociais, né, num conflito entre classes onde há processos de desestruturação das sociedades e não há nenhuma tendência ao equilíbrio, né, vamos dizer assim, inexorável ao reequilíbrio das situações anteriores como resultado de um conflito de classes, né? Então é importante fazer essas distinções para a gente entender o que eu vou falar depois, né? Então, aqui o Dahrendorf são as proposições básicas deles. Eu vou me basear mais na escola pluralista, né? Naturalmente, aí, o funcionalismo conflitualista, né? Com alguns desenvolvimentos contemporâneos. Quer dizer, o Dahrendorf vai fazer a crítica ao funcionalismo hiperintegracionista, vamos dizer assim, do Talcott Parsons, do Merton e do Elton Mayo, que é um sociólogo do trabalho americano, né? Então, o Dahrendorf vai defender essa tese que os conflitos não são anomalias ou disfunções sociais, né, mas fatores inerentes às estruturas sociais, no que essas estruturas sociais são hierárquicas, são hierarquizadas, né? Então, a sequência, existem posições assimétricas nas estruturas sociais. Essas posições assimétricas, elas geram, como elas implicam, né, paradigmas cognitivos para o desempenho dos papéis sociais, elas geram perspectivas divergentes de sociedade, e essa é a fonte do conflito, o que ele chama de luta de classes, né, nas várias esferas da vida social. A luta de classes, ou conflito social, tem a função de dissipar as tensões sociais e gerar novos equilíbrios sociais, fazendo com que a sociedade se reproduza. Então, é uma perspectiva bastante interessante. E o Lipset, né, em uma série de estudos assim também seminais e são clássicos da sociologia política do século XX, vai tentar mais ou menos transpor esse modelo, né, para análise dos processos políticos nas sociedades contemporâneas. Os 2 livros básicos dele, onde ele aplica esse modelo, são o Homem Político, Political Man, né, que inclusive é um estudo atual, porque ele tem estudos sobre fascismo, né, autoritarismo da classe trabalhadora, uma série de estudos importantes, e o outro é o Consenso e Conflito, que também ele vai defender essa posição que as clivagens de classe são importantes para a gente entender o desempenho das democracias contemporâneas. Então, em todas as democracias modernas, isso é textual, né, o conflito entre diferentes grupos é expresso através dos partidos políticos, que representam basicamente uma tradução democrática da luta de classes. Então, partidos ou lideranças políticas. E a segunda proposição, ainda que muitos partidos renunciem ao princípio de conflito ou lealdade de classe, uma análise de seus atrativos e seu apoio sugere, em última instância, que eles representam os interesses de diferentes classes, né?
Então, as lideranças políticas e os partidos, né, se acoplam e traduzem essa estrutura de classes previamente existentes, né, gerando os conflitos políticos. Então, você tem duas perspectivas teóricas aí de análise do conflito de classes, né? Não encarando a classe apenas como um sistema de estratificação social, né? O funcionalismo com o conflitualista e o pluralismo, que são as matrizes teóricas básicas da análise de classes, né? Principalmente dos votos, etc., do comportamento de voto, que a gente vai usar bastante aqui, e a teoria crítica, né? Que os conflitos de grupo não tendem a estabilizar a sociedade, né? Então, para o funcionalismo conflitualista, as classes sociais vão gerando sucessivos equilíbrios sociais ao longo do tempo. E para a teoria crítica, esses conflitos eles não vão estabilizando a sociedade, mas vão colocando os conflitos para novos patamares até que ele atinja um patamar de desestruturação. Então, por exemplo, as análises clássicas do Engels, por exemplo, sobre o feudalismo, as revoltas camponesas, né? Então, desde o século IV, quando se estabilizou o feudalismo, você tinha conflitos entre nobres, né? Nobres e comerciantes, revoltas camponesas, protestantes, mas esses conflitos eles não desestruturavam a estrutura social feudal, né? Esses conflitos sociais só foram desestruturar o feudalismo, né? Quando eles atingiram um patamar mais avançado na Revolução Inglesa ou na Revolução Francesa, né? A Revolução Gloriosa de 1688 ou a Revolução Francesa de 1789, né? Então, aí emergiu realmente a luta de classes, né? No sentido forte do termo, né? Que provocou um embate que criou novas estruturas sociais e instaurou aí o capitalismo, né? no qual nós estamos vivendo aí até hoje, né? Desde o fim do século XVIII, início do século XIX. Então, são duas visões um pouco diferentes desses problemas das classes, né? O segundo esclarecimento que a gente tem que ter, além dessas diferentes visões, diferentes tradições, melhor dizendo, né? E você pode se inserir em qualquer uma delas, é por isso que eu estou dizendo aí, né? Que a classe tem duas dimensões, né? Fazer uma análise de classe na política, né? A gente tem que levar em conta duas dimensões. A primeira é a cena política, né? Que é a constituição das bases sociais pelas elites dirigentes, né? Então, esses estudos são contemplados numa vasta área da ciência política contemporânea, que são estudos sobre o comportamento político, sobre o comportamento eleitoral, né? Sobre as preferências de voto, a geografia eleitoral, né? Então, você tem um amplo leque onde onde os pesquisadores, né, vão fazer a análise do comportamento político em termos de classe, né? Então, vão distinguir diferentes bases sociais onde existe mais probabilidade de preferência por um voto em um candidato ou candidato. E você tem um segundo nível, onde também você pode utilizar essa análise de classe, né, nesse sentido anterior aí, que é o processo decisório governamental, né? Na relação entre as elites dirigentes e o bloco das classes dominantes, ou bloco dominante, né? Na medida em que as elites estatais, né, elas organizam a hegemonia desse bloco dominante, operando mecanismos de seletividade, né? Então, ao elaborar as políticas públicas, né, as políticas governamentais, principalmente a política econômica e a política financeira, né, as elites políticas, as elites estatais, elas privilegiam determinados interesses em detrimento de outros, né? Então, essa segunda dimensão do conflito de classe, né, e nós também procuraremos tangenciar aqui brevemente na exposição, ela é contemplada em estudos também sobre atividades de elites econômicas, frações de classe e segmentos empresariais, né? Então, também no Brasil,
existe uma ampla tradição de excelentes estudos sobre isso, né, do grupo de pesquisa do Raul Bosch, né, na UFRJ, né, desde os anos 70, da Elie Diniz, né, desde os anos 70, que vem produzindo estudos importantes sobre elites empresariais, né, do grupo do Ari Minella, na UFSC, né, que vem produzindo estudos sobre elites financeiras. Então, a gente tem que sempre entrar nesse duplo registro aí para evitar uma visão unilateral do fenômeno da análise de classe, né? Então, você tem que ter a base social e tem que ter a luta entre elites dirigentes também, elites políticas, né? Ou classes dominantes, grupos, estratos dominantes, seria melhor dizer, né? Que aí esses grupos podem sequer se transformar em classes no sentido forte do termo, né? Você tem setores, segmentos dominantes que também deve ser levado em conta na análise de classe. Então, segundo ponto, né, possibilidades e limites. Poderia-se imaginar, né, que com a influência do neoinstitucionalismo, da escolha racional na ciência política contemporânea, né, esse paradigma de análise tenha desaparecido. Mas não é verdade, né? Então, você ainda tem um amplo debate sobre isso, principalmente na literatura europeia sobre o voto de classe, né? E, quer dizer, sem se colocar como um confronto ao neoinstitucionalismo, né? E os avanços que o neoinstitucionalismo provocou na ciência política, mas como complementar a ele, né? Que procura incorporar a análise de classes na análise política também, né? Então, talvez o principal representante, eu não fiz nenhum estudo bibliométrico sobre isso, não tive tempo, eu queria até trazer aqui hoje, né? Procurar nas bases de dados estudos mais recentes. Mas eu trouxe um exemplo, né? E o principal representante, talvez, desse estudo, desses estudos recentes sobre análise de classe, sejam esses pesquisadores aí da Universidade de Oxford, né? Geoffrey Evans, que escreveu vários livros interessantes sobre o tema, tem até um livro muito interessante sobre o Brexit, né? Porque o Brexit, ele publicou em 2017, analisando a distribuição de classe, vamos dizer assim, do voto na Grã-Bretanha, e esse Peter Langster, né? É um nome meio estranho de ser pronunciado, mas estão escrevendo trabalho juntos sobre isso, né? Então, ele vai explicar, né? Ele vai fazer aqui uma passagem do artigo, depois vocês printem e leiam com calma, não vou ler tudo aqui, mas ele vai falar: o principal mecanismo subjacente ao voto de classe é que as classes têm diferentes atitudes, valores e ideologias, e os partidos políticos, no caso europeu, mas as lideranças políticas, ofertam políticas públicas, né, que apelam para essas preferências de classe, né? E a moderna ciência política ideacional, digamos assim, chama como paradigmas valorativos cognitivos, né? Então, a inserção dos indivíduos em sistemas de estratificação social, ela está acoplada a paradigmas ideacionais e cognitivos, né? Aquilo que o Bourdieu, por exemplo, chama de campo simbólico, universo simbólico. Então, para o funcionalismo do Parsons, desse pessoal aí, do Dahrendorf, isso não é novidade nenhuma, né? Eles já falavam isso desde a década de 20 do século passado. Quer dizer, que você tem valores, atitudes, ideologias articulados ao sistema de estratificação social, e que isso gera diferentes perspectivas sobre a sociedade, né? E isso é a fonte dos conflitos, basicamente, dos conflitos de classe. Então, só para citar um exemplo, você vai conversar, fazer um estudo, um grupo focal com o proprietário de terra, para ele, o desmatamento é um fator de progresso. Você não entra na cabeça de um proprietário de terra que cortar madeira para fazer plantação pode ter um efeito negativo, né, na sociedade como um todo, né? Porque faz parte do paradigma ideacional dele a ideia de que você expandir a plantação da terra, de mercadorias na sua propriedade é um fator de progresso, né?
Então, tem que ter você tem que ter um esforço de persuasão, né, para fazê-lo demover dessa ideia, que é um valor importante para ele, devido à sua situação de proprietário de terra capitalista. Né? Que o proprietário feudal, não. O proprietário feudal, para ele, a terra é um símbolo de status, né? Um símbolo de uma esfera de lazer. Ele vai fazer uma gestão patrimonial daquilo, não quer fazer uma gestão capitalista, racional capitalista da sua propriedade. Mas para o proprietário capitalista, não. A terra não é só um fator de simbólico, né? Mas é um fator que tem que dar renda, tem que dar lucro, né? E tem que ser fonte de progresso econômico. Então, para esse progresso se manter, ele tem que ter um aproveitamento econômico qualquer, né? Então, tem que investir em tecnologia, tem que desmatar, etc, etc. Isso gera um conflito, né? Você tem muitos proprietários rurais que são contra, né? Tem uma rejeição a qualquer plataforma ambientalista, caso não haja um processo educativo, um processo de persuasão social muito bem organizado para esses proprietários. Né? Então, só a título de exemplo, aqui eu citei esse esquema, que é basicamente, hoje o sistema se sofisticou um pouco, né? Mas não modifica muito. Eu citei eu tirei esse artigo do primeiro artigo de análise de classes no Brasil, que é do saudoso professor Glaucio Aridilon Soares, né? As bases sociais do lacerdismo. Então, foi um artigo publicado na Civilização Brasileira em 1965, onde ele foi o primeiro autor que aplicou esse modelo do Lipset, vamos dizer assim, né, para analisar a política brasileira. Então, ele vai criar esse diagrama aqui, né, que é o que ele chama de situação de classe, é um sistema de estratificação social. Né? Você tem uma consciência de classe, que são os paradigmas ético-cognitivos, e a política, né, justamente faz esse processo de conversão dos estratos sociais em classes em conflitos, né, em grupos que têm diferentes preferências, vamos dizer assim, né, e estão disputando a gestão da sociedade. Né. Então, para esses autores, né, não tem o menor sentido você falar, por exemplo, em fim da luta de classes, né? Porque o fim do conflito de classes. Né? Eu me lembro que nos anos 90, né, foi moda isso aí, né? Todo mundo falava em luta de classe, fim da luta de classe, fim da história. E o Dahrendorf, o Lipset, né, tem inclusive vídeos deles aí naquele canal americano C-SPAN, né, que é onde eles transmitem sessões de congresso, eles ironizando isso. Olha, é impossível, porque você tem perspectivas divergentes na sociedade, então as classes sociais, né, as lutas de classe não vão acabar nunca, né, porque você tem sempre esse processo, ele está sempre se renovando na sociedade. Perspectivas divergentes em disputa da gestão de uma dada coletividade. Então, nesse artigo magnífico, né, e clássico, o Glaucio vai mostrar que o lacerdismo ele estava mais enraizado em determinados estratos sociais do Rio de Janeiro, da alta classe média, e tinha um sistema de preferências estruturado, né? Basicamente a defesa do capital estrangeiro, o combate ao populismo lacerdista, e assim vai. Né? Então, você tinha uma série de propensões atitudinais que estavam relacionados a esse local dos grupos no sistema de estratificação social. Então, é fundamental ler esse artigo junto com o do Goffrey para entender melhor, quem quiser se aprofundar na perspectiva que eu vou tentar desenvolver aqui um pouco no caso brasileiro. Então, agregando tudo isso num sistema aqui, né, você tem as bases sociais, então estudos de sociologia eleitoral, geografia eleitoral, você tem um fracionamento de grupos, né, é um processo complexo, como os estratos sociais transformam em grupos, em classes de conflito. Então, você pode ter a constituição de subgrupos. Para conquistar a maioria social, você tem que organizar coalizões de interesses, né,
e estratégias discursivas para soldar, né, essas coalizões de interesses, esses grupos diferenciados. Essas coalizões de interesses, elas são lideradas por elites dirigentes, né? E essas elites dirigentes elas formulam e implementam políticas governamentais, né? Então, é esse ciclo, o ciclo eleitoral, né, ele renova permanentemente esse modelo aí, né? E tudo isso é soldado pelas estratégias persuasivas, pelas estratégias discursivas dos grupos. Por isso que existe campanha eleitoral, né, que os chefes de governo fazem pronunciamentos, né? Então, você tem que manter motivada e cimentada as suas bases eleitorais através de sinais simbólicos que são muito sutis, né? Porque eles se dirigem àqueles universos valorativos, aqueles paradigmas ideacionais e cognitivos que a gente mencionou anteriormente. Bom, para chegar logo ao ponto, né, então, o caso brasileiro, né? Então, a gente vai tentar analisar aí o Brasil contemporâneo aplicando esse modelo, né? Então, vamos basear aí no caso do André Singer, né? André Singer escreveu um texto clássico, aqui está 2021, mas é 2012, né? E onde ele mostra que o lulismo, né, a emergência do lulismo no Brasil, né, e que o lulismo promoveu um realinhamento de classes, né, e montou uma nova coalizão de interesses que deu uma certa estabilidade, vamos dizer assim, né, do sistema político, gerou um novo equilíbrio, né, social, né, para usar os termos do Dahrendorf. Aí, né. Então, e esse lulismo ele estruturou vários elementos que a gente viu aí, né? Ele tinha uma base social, que era basicamente aí a grande fonte de voto, né, do Lula eram os trabalhadores que recebiam o Bolsa Família, né? Mas só essa base social não era suficiente para dar sustentação, né, ao lulismo, nem para canalizar esse apoio difuso em políticas de governo, né? Então, o lulismo era também uma coalizão de interesses, né? Ele articulou trabalhadores desorganizados, que era a grande massa, que recebiam ou Bolsa Família diretamente ou se beneficiaram de externalidades, né, elaboradas por políticas governamentais, como mecanismos de irrigação, etc., né? E, além desses trabalhadores desorganizados, você tinha um sindicalismo de trabalhadores manuais, de classe média organizada, a classe média democrática, com agenda em grande parte pós-materialista, vamos dizer assim, né, de acesso a bens culturais e formação escolar prolongada, mais um empresariado industrial e mais um setor financeiro interno, né, que se contrapunha à penetração de capital estrangeiro no setor bancário, né. Então, o Itaú, Bradesco, né, muitos deles apoiaram o Lula até uma fase bastante avançada do governo Lula, do governo Dilma, né? Esses atores apoiaram o governo. Então, o André Singer vai dar subsídios, né, para a gente aplicar esse modelo aí na análise do lulismo, vamos dizer assim. E você tinha essa coalizão era soldada por elites dirigentes, né, que é basicamente uma coalizão política sob o comando do PT, né, uma aliança do PT com o centro político, vamos dizer assim, né? Tem estudos muito interessantes do Carlos Pereira sobre isso, sobre a gestão de coalizão durante os governos Lula e o governo Dilma, e isso serviu para implantar um pacote de políticas, né, que ficou conhecido como social-desenvolvimentismo, né? Então, o lulismo foi bem caracterizado pelos trabalhos do André Singer e outros autores aí, né? E o bolsonarismo, né? Como a gente pode interpretar o bolsonarismo apresentando esse esquema, né? Aplicando esse esquema, né? Então, você tem várias hipóteses na literatura. Eu vou fazer mais uma exposição ensaística, né? Não vou trazer assim resultados de pesquisa muito novos, né? Não tive tempo ainda de rodar esses dados todos aí, mas quem se interessar em aprofundar essa discussão pode ir lá no GT da Unpox, agora em outubro, né?
ou ler os trabalhos desse GT. Então, você tem algumas visões do bolsonarismo, né, que a gente pode tentar cotejar essas visões com os dados que a gente tem disponíveis aí, principalmente na imprensa e nas pesquisas, né? O que seria o bolsonarismo? Então, você tem duas interpretações, né, do bolsonarismo. Primeiro, que seria uma manifestação desse fascismo, ou neofascismo, e de outro, que seria um líder incapaz, histriônico, etc., etc., né? Então, quase um palhaço, um clown, né, que não soubesse exatamente o que está fazendo, né? E, assim, você tem trabalhos que mostram que não, né? Que nenhuma dessas visões polares ela é exatamente assim, explica o bolsonarismo, né? O bolsonarismo seria basicamente um populista autoritário, né, que solda uma nova coalizão de interesses, solda muito bem, faz muito bem esse trabalho de organização, vamos dizer assim, da hegemonia como alternativa de governo ao lulismo, né? Então, uma interpretação que muitos autores têm, né, é que o Bolsonaro, a força do Bolsonaro, né, vem do fato dele ser mais ou menos um homólogo, vamos dizer assim, né, ao lulismo, né? Quer dizer, você tem não que sejam lideranças equivalentes, o conteúdo seja equivalente, né, mas você tem uma forma organizacional, né, vamos dizer assim, um culto ao líder carismático, né, e com grande capacidade de comunicação, que seja simétrico ao líder, né? Então, você tem assim, isso me lembra muito do Verger, né? O do Verger tinha uma hipótese, no livro dele clássico, Os Partidos Políticos, né, sobre a simetria de suportes organizacionais de ideologias políticas, né? Então, ele vai explicar por que o nazismo, o fascismo nasceu na Itália e nasceu na Alemanha, né? Ele vai dizer, porque na Itália e na Alemanha você tinha partidos comunistas de massa, né, partidos socialistas de massa extremamente bem organizados e bem capilarizados, né? Então, a reação da classe média, da baixa classe média, dos pequenos empreendedores, ao fracasso das gestões socialistas ou ao perigo do socialismo, foi organizar partidos fascistas, né, e partidos nazistas e extremamente bem organizados. Então, você pode dizer, né, se você tem um líder forte, um líder carismático, com grande capacidade de liderança e grande capacidade de comunicação, né, há grande possibilidade de que a oposição a isso seja um líder homólogo, né, também um líder forte, com grande capacidade de comunicação política. Então, longe de ser um cara incapaz, né, longe de ser um político que não sabe o que está fazendo nada, o Bolsonaro é um político extremamente competente, né, e talvez venha aí a causa, vamos dizer assim, da resiliência, da manutenção da popularidade dele, mesmo sendo com um governo bastante criticado, né? E, então, a primeira questão é essa: o que seria o Bolsonaro, né? Se houve ou não um realinhamento de classes, e quais as estratégias discursivas e os impactos dessas estratégias nesses grupos, né? São temas interessantes para a gente entender a atual conjuntura, né? E aí eu usaria como referência, né, para explicar o bolsonarismo, né, dois livros importantes aí que foram publicados recentemente, né? Então, o primeiro deles é o Gessé de Souza, né? Os Batalhadores Brasileiros, Nova Classe Média ou uma Nova Classe Trabalhadora. É um livro magnífico aí, de 400 páginas, né, onde ele vai analisar as categorias profissionais, os valores, a religiosidade, né, desses novos estratos sociais que emergiram com o governo Lula, né? Então, ele vai dizer, olha, esses batalhadores brasileiros, né, eles têm valores conservadores, eles são evangélicos, né, eles valorizam a livre iniciativa, mas, longe de ser uma herança da escravidão, né, isso é um sintoma do sucesso econômico, vamos dizer assim, do governo Lula e de novas formas, novíssimas, que estão surgindo de organização do capitalismo brasileiro, né?
Então, esse setor da população, né, ele não tem preconceito de raça, não tem preconceito, vamos dizer assim, preconceito intenso, né, contra homossexuais, embora valorize a família, mas eles têm valores sociais, né, paradigmas ideológicos cognitivos, né, muito colados nessas novas formas de capitalismo. Né? Então, por exemplo, esse capitalismo de pequenos empreendedores, né, as relações são todas de confiança. Né? Então, para você ter uma relação de confiança, né, você combina lá com o pedreiro pelo Zap às 7 horas, ele tem que comparecer às 7 horas. Senão, você perde a credibilidade. Né? Então, ele tem que ter o valor, por exemplo, do combate à corrupção, é algo muito caro a esse novo grupo, né? Essa nova categoria social, os batalhadores brasileiros. Né? Então, são muito intolerantes a qualquer irregularidade e a qualquer corrupção. Né? Então, é interessante que esse livro foi escrito pouco antes das manifestações, foi publicado pouco antes das manifestações de junho, né, de 2013. Né? Então, esses batalhadores valorizam muito a família. Né? Boa parte deles são evangélicos. E assim sucessivamente. Né? E outro livro importante, né, que ajuda a gente a entender esse realinhamento aí do bolsonarismo, é um livro que foi publicado por 2 jovens pesquisadores da Unicamp, né, o André Flores e o Pedro Narciso, 2 jovens doutorandos aí, A Burguesia Brasileira em Ação, de Lula a Bolsonaro, que ajuda a gente a entender a segunda dimensão desse conflito, né, que é o conflito no interior dos estratos, né, e dos grupos dominantes. Então, eu acho assim que não dá para entender o bolsonarismo, né, sem entender essas duas dimensões, essas duas dimensões, né, do bolsonarismo, sem levar em conta os resultados desses 2 autores, né, dessas 2 obras. Então, o André Singer, ele publicou recentemente, né, um novo artigo aí em 2021, esse sim de 2021, que está no pré-print aí, vocês podem baixar na internet, analisando a gênese dessa nova direita. Então, você tem uma base social de camadas médias conservadoras que se articulam um conservadorismo popular, né? Ele não é muito claro assim em relação à magnitude desse conservadorismo popular. Quem criou esse conceito foi o Pierucci, né? Para o saudoso Antônio Flávio Pierucci, para explicar o voto em Jânio Quadros e o voto em Maluf, em bairros de baixa classe média paulista. Você tem uma nova coalizão de interesses, que é o conservadorismo popular, mais classe média conservadora, né? Mais a outra classe média autoritária, agronegócio e uma burguesia mercantil financeira, muito vinculada ao setor de exportação, né? E as elites dirigentes, forma-se uma nova equipe de elites dirigentes que canaliza esse apoio difuso para formulação de políticas públicas, né? que é formado pelo líder carismático, aí, no caso o Bolsonaro, com grande capacidade de transferência de votos, mais apoio popular, né? e uma aliança com a elite política tradicional também. Né? Muitos setores dessas elites tinham apoiado também o ciclo lulista, vamos dizer assim. Né? E quais seriam as políticas públicas que essa nova coalizão de interesse está elaborando? Né? É um capitalismo desregulamentado, né? E bastante predatório, vamos dizer assim, né? É bastante voltado para valores como segurança pública, intolerância em relação à corrupção e necessidade de desregulamentar as relações de trabalho e as decisões de investimento. É isso que provoca, basicamente, a adesão, né, de amplos grupos sociais, milhões de pessoas, a essa nova plataforma. Então, aqui eu vou finalizando, eu vou dar algumas evidências que esse paradigma de classe existe. E aí, do ponto de vista metodológico, como a gente vai operar com a análise de classe nas sociedades complexas, né? Para detectar as classes. Você vai fazer análise espacial do voto,
e analisar os surveys, os questionários, né, que é a metodologia tradicional usada pelo Lipset, pelo Glaucio e pelo Goffrey, né, em estudos recentes. Você vai fazer uma análise da sociologia dos votos para analisar as características da base social. Então, os surveys recentes, né, as pesquisas do IPESP que estão saindo, mostraram que há uma grande clivagem de classe na votação do Lula e do Bolsonaro. Então, 70% dos eleitores, até um salário mínimo, votam no Lula. E com mais de 50 salários mínimos, mais de 5 salários mínimos, é o processo inverso. Né? Então, em termos de classe, aí, o que significa isso? Alta classe média votando no Bolsonaro, por valores aí que a gente pode discutir, e a classe trabalhadora desorganizada, a classe trabalhadora votando no Lula. Né? Então, aqui, outra forma de representar isso, né? Há uma nova clivagem de renda. Isso não é bom para a democracia, né? Porque o que isso revela? Uma polarização. Né? Quanto menor, quanto mais achatada a curva de renda nas zonas eleitorais, a distribuição espacial, maior o grau de consenso da sociedade, né? E menor polarização. Então, em contextos onde há grande disparidade de renda, é porque há grande polarização. Né? Se você pegar, por exemplo, estados como o Maranhão, né, ou o Paraná, não há grandes clivagens de renda, né? Porque no Maranhão, não para presidente, mas, por exemplo, para governador, né? Lá você tem a classe média alta vota também no Flávio Dino, né? E aqui no Paraná, as classes populares, né? E o precariado, vamos dizer assim, vota no Ratinho. Né? Então, por isso que eles constroem grandes maiorias sociais, né? Porque você tem um apoio difuso em várias classes. Né? Quando há essa polarização, isso gera uma tensão social maior, um grau maior de conflito. Né? Porque os grupos diferentes não estão dialogando entre si. Então, aqui já a votação por zona eleitoral para presidente de São Paulo, né? Então, o Lula foi sempre votado nos bairros de periferia, que são esses bairros vermelhos. Né? E aqui no Rio, interessante. Né? No Rio, não vai dar para eu explicar aqui, mas você tem muitos bairros de baixa classe média, né? Madureira, né? Esses bairros assim, Vila Isabel, que votaram... Vila Isabel não, Campo Grande, né? Bom Sucesso, que votaram pesadamente no Bolsonaro. Né? E é isso, e bairros de classe média alta, né? E onde tem muito funcionário público, votaram no Lula. Né? Então, isso aqui está no site lá do Portal G1, vocês podem ver. Isso indica um fenômeno interessante, no caso do Rio, né? Que é o chamado conservadorismo popular. Né? Indica um realinhamento, né? Que ocorreu também em muitos países europeus. Né? A classe trabalhadora votando em líderes de direita ou se abstendo de votar, porque não tem mais confiança no seu candidato ou no seu partido. Né? Então, aqui, aquela segunda dimensão do conflito de classes, né? Os empresários, como o Bolsonaro teve uma ótima votação no primeiro turno, né? Os empresários precificaram o apoio ao Lula, né? Aumentaram o grau de exigência, vamos dizer assim, para eventualmente apoiar o Lula, no caso dele vencer. Então, você está tendo também esse apoio popular ao Bolsonaro, gera um reequacionamento, né, ao nível das elites dirigentes, aumenta o custo para o Lula angariar apoio nesses grupos. E aqui o último ponto que eu queria falar, né? Essas são postagens do Instagram, né? Da Regina Duarte, da atriz. Né? Quem quer entender o que é o bolsonarismo, né? Eu sugiro que acompanhe com bastante frequência, né? Saia dessas bolhas e acompanhe essas mídias digitais da Carla Zambelli, da Regina Duarte, desses autores. Né? Então, eles estão. O que é a campanha eleitoral? É uma estratégia discursiva, né, para seduzir, para ganhar esse capital simbólico, né, desses setores médios. Né? Então, esse vídeo é um vídeo de propaganda bastante interessante, né, porque ele tenta articular o Lula a valores, né, que são bastante repelidos, né, por parcelas significativas do eleitorado, como corrupção, falta de segurança pública,
roubo, né? Então, isso tem um efeito ideológico muito grande nesses grupos, né? Porque isso pode ser mensurado pela grande votação que esses grupos tiveram, né? Então, para variar, para concluir, né? Eu ia fazer uma análise mais detalhada aí da estratégia discursiva, mas não teve tempo. Você tem duas perspectivas de futuro em luta, né, que integram diferentes grupos em vários níveis da vida social. Então, dois modelos de desenvolvimento capitalista em confronto, né? Um capitalismo aí, vamos dizer, que a gente vai dizer mais desregulamentado, né, e voltado aí para corte de custos e etc., né, para um crescimento mais predatório da economia brasileira, e outro, um capitalismo mais regulamentado, voltado a valores públicos, de bens públicos, etc. E o desafio aí que os grupos têm, no caso aí da esquerda, né, pelo que eu vi das estatísticas eleitorais, você tem dois desafios aí, né, para evitar essa vitória, uma eventual vitória do capitalismo desregulamentado, né? Primeiro é evitar a abstenção, né? Então, os estudos estão mostrando que o eleitor de baixa renda teve muita abstenção. Então, você tem que ter uma política que evite essa abstenção, né? E a estratégia eleitoral do outro grupo vai ser justamente provocar essa abstenção, como ocorreu, por exemplo, na eleição americana, né? Um dos fatores que determinou a vitória do Trump, né, foi a abstenção de setores significativos do Partido Democrata. E outro desafio que eu acho importante, né, é penetrar no paradigma ideacional cognitivo do campo adversário, né? E aqui eu lembro que um dos fatores que provocou as primeiras vitórias do PT, né, nas prefeituras, no início nos anos 90, né, foi justamente a incorporação para a agenda, né, da esquerda de pontos que eram caros, né? Essa baixa classe média ultra-reacionária que votava no Jânio, no Maluf, né? Então, a segurança pública, né, era um elemento importante no paradigma ideacional desses segmentos, né? Então, a esquerda teve que incorporar para a sua agenda, né, a preocupação com a segurança pública. E isso foi gerando sucessivas vitórias eleitorais em muitos municípios, né, mas que desaguaram, vamos dizer assim, na vitória do Lula em 2022. Hoje eu acho que acontece a mesma coisa com a questão da corrupção, né? Então, o combate à corrupção e o valor do empreendedorismo, né, e algum conservadorismo moral, né, são valores importantes para esses grupos, né, principalmente situados aí, que o mapa mostrou, situados nessas regiões em azul, né, e eu acho que a esquerda deve oferecer uma perspectiva de futuro para esses grupos, né, que fure essas bolhas, né, penetre nesses paradigmas ideacionais aí, de conservadorismo popular, né, e de alta classe média, ultraconservadora, né, que pode gerar uma neutralidade amistosa que pode redundar na formação de uma nova maioria social na vitória eleitoral, né? Então, caso não haja a incorporação parcial desses valores, né, por esse novo bloco de classes, né, essa polarização pode transmitir com resultados incertos, né? Então, apenas o retorno ao passado, né, pode causar, apenas o apelo ao passado, né, pode causar surpresas desagradáveis, né, inclusive no plano eleitoral, né? Então, é preciso ser responsivo, né, em relação aos reptos, né, que são lançados diariamente nas redes digitais por esse bloco mais conservador. Então, será que o PT realmente não tem propostas para combater a corrupção no futuro, né? Será que o modelo econômico
desenvolvido por essas forças realmente é próximo ao modelo venezuelano ou cubano, né? Será que realmente a esquerda é contra a família, né? Isso são dúvidas que estão no coração, nos corações, nas mentes, né, de muitos setores sociais, de muitos grupos, classes que votam no bolsonarismo, né? E a campanha eleitoral pode ser um bom momento para dissipar essas dúvidas, né, e constituir uma nova maioria social. Então, era basicamente isso que eu tinha a dizer, né? Muito obrigada, Sérgio. Excelente exposição, excelente a revisão que você fez da literatura sobre voto e comportamento eleitoral. Acho que esclarece muito ao público que nos ouve e que provavelmente vão ver essa live. São tantas as questões que a sua apresentação trazem que vai ser meio difícil fazer uma avaliação mais completa. Mas tem duas ou três questões que eu gostaria de colocar para você. Primeiro é se esse conflito que se estabeleceu, especialmente nessa eleição, que já vinha de algum tempo atrás, mas que se tornou muito evidente na eleição de 2022, ele leva a uma nova, ou pode levar a uma nova coalizão de classes? Essa é uma pergunta. A outra é que você falou, quando você falou dos votos nesta eleição, você falou das muitas clivagens regionais. Acho que essa é uma questão muito interessante no Brasil. Nós temos uma diversidade de clivagens dependendo da região onde se foca a eleição, onde se computa os votos, onde se faz a campanha. Você tomou o caso do Paraná e o caso do Maranhão como emblemáticos dessa questão. Talvez falar um pouquinho sobre isso, né? E a outra questão, só para finalizar, porque tem perguntas aqui da Lucileia, inclusive, a questão da abstenção. Como você vê a questão da abstenção? Você tem duas disputas sobre a abstenção, uma que considera que a abstenção é ruim, né, e outra que é boa, e as duas campanhas utilizando a questão da abstenção. Você quer responder as minhas perguntas, depois eu faço da Lucileia, ou posso fazer da Lucileia junto? Pode fazer da Lucileia. Tá. Então, a Lucileia perguntou: gostaria de saber do professor Sérgio Braga duas questões principais. Como ele observa o realinhamento das classes sociais a partir de 2023, com o cenário econômico complexo que temos atualmente? A segunda questão, né? Em que medida podemos esperar uma rearticulação das classes populares para uma melhoria da qualidade da democracia? São pontos complexos, né? Aí, olha, fazer um prognóstico, a questão da coalizão, né? Eu acho que sim, eu acho que é possível, né? Mas isso depende muito da estratégia política, né? Aquilo que eu falei, você tem o bolsonarismo, ele agrupou em torno de si, né, muitos setores empresariais, de classe média, né, que apoiaram, vamos dizer assim, o lulismo num certo momento e depois romperam com ele, né? Então, setores do empresário industrial apoiaram ou aderiram ao Bolsonaro, né? E setores da classe média que votavam, classe média alta e classe média baixa, que votaram no Lula, né? E depois começaram a perder apoio progressivamente. Inclusive, tem um artigo muito interessante também do Glaucio, né, sobre geografia do voto, e da Sônia Teheran, né, que ela incorpora, inclusive, dados da Dilma, né, recentemente, e ela mostra que foi escorrendo progressivamente o apoio do Lula nos setores da classe média e do empresariado, especialmente após a Lava Jato, né? Um bombardeio crescente, especialmente da mídia, né? E a Dilma e sua equipe de governo não soube responder a contento a isso, né? Então, para se montar essa nova coalizão, vai ser mais difícil restaurar o grau de consenso que havia no segundo governo Lula, né? No segundo governo Lula, ele saiu com quase 90% de apoio, mas para ir reconquistando aos poucos o apoio desse grupo, né, vai ter que incorporar algumas de suas demandas, né?
Então, combate à corrupção, né? Vamos dizer assim, um capitalismo aí menos paternalista, né? Ou pelo menos voltado para um discurso menos paternalista, vai ter que adotar estratégias discursivas mais modernas, mas eu acho que é possível sim, né? E assim, um modelo que eu acho muito interessante, né, do ponto de vista tem dois modelos assim que eu acho bem sucedidos, já conectando isso com a questão da regionalização, né? Realmente é um ponto importantíssimo. E geralmente as regiões, os municípios, né, elas são experimentos, né, de modelos de governo que depois são transpostos para o plano nacional, né? Então, eu acho que dois modelos assim que eu acho bem sucedidos, que ganharam a eleição com certa folga no primeiro turno, né, o que é sinal de consenso, né? Sem nenhum viés normativo aqui, estou só fazendo uma constatação com base nas estatísticas eleitorais, né? Primeiro é o modelo do Flávio Dino no Maranhão, né? Você pega a curva, tem um pessoal aí que faz a curva da distribuição espacial de votos por município, né? E o Flávio Dino é reto, quer dizer, não a curva é quase achatada. Isso significa que ele tem voto em todas as camadas sociais, um alto grau de consenso, porque ele articulou a demanda por políticas sociais, por políticas de estímulo ao desenvolvimento, com medidas críveis de combate à corrupção, né? E de um Estado mais eficiente, né? Um Estado mais responsivo, mais eficiente, né? E menos paternalista. Que isso não tem nada a ver com a herança de escravidão nem nada, mas é um sintoma de que o capitalismo brasileiro foi para novos patamares, né? Esses batalhadores aí têm novas demandas, né, que não estavam presentes anteriormente. E outro caso é o caso do Ratinho Júnior aqui no Paraná, né? Também adotou uma estratégia bastante hábil, né, de não cair nesse negacionismo, vamos dizer assim, do Bolsonaro, né, que atenuou muito a rejeição, né? Então, eu acho que são dois modelos interessantes de montagem de coalizão, né, com menos polarização, né? Então, se eu fosse né, esse pessoal aí da equipe aí de campanha, né, eu estudaria bastante aí o caso do Maranhão, né? E se eu fosse o caso do bolsonarismo, aí poderia, né, eventualmente ver o caso do bolsonarismo como casos, né, de vitórias de campos políticos homólogos, né, que evitaram polarização, né, porque não houve segundo turno. Mas tem a ver com a qualidade da liderança, né, Sérgio? Qualidade da liderança e estratégia discursiva, exatamente. Sensibilidade, né, política para entender, né, para adequar o discurso ao perfil daquelas fringes, daquelas áreas marginais, né? Porque eu esqueci até de falar isso, a análise de classe não explica tudo, né? Esse que é o reducionismo de classe, né? Porque tem coisa que a análise de classe não explica, você tem que ir para outros elementos, né? Por que, por exemplo, pessoas em bairros onde há 80% de voto no Bolsonaro, tem 20% de pessoas que não votam no Bolsonaro, ou vice-versa, né? Porque tem gente que está recebendo Bolsa Família no Nordeste e não vota no Lula, caminhoneiro que vota no Bolsonaro. Aí você tem a questão das pressões cruzadas, né? Você tem outros fatores influenciando aí, fatores de ordem ideológica, de ordem familiar, né? E esses dois líderes aí políticos aí, eles souberam detectar muito bem isso, né? Formas, estratégias discursivas de conquistar maiorias sociais e desfazer essa polarização, né? Então, isso realmente tem que ter uma sensibilidade para a política, para entender isso, né? Já é uma equipe bastante antenada aí, né? Então, a abstenção, pelo que eu li, é isso, né? Essas políticas aí, o maior especialista aí que eu ouço muito, né, é o Felipe Nunes, lá da UFMG, porque ele está lá, ele está o tempo todo fazendo análise de microdados, né, das pesquisas dele, e o Lavareda, né? Então, o Lavareda, outro dia, fez um post no Twitter bastante esclarecedor sobre isso, quer dizer, que as campanhas elas superestimam o Lula, a votação no Lula, as pesquisas, e subestimam a votação no Bolsonaro, né? Por quê? Porque a abstenção do eleitorado do Bolsonaro é menor, né? Porque é um eleitorado mais politizado, mais convicto, vamos dizer assim, né? E o eleitorado do Lula é um eleitorado, não, já vai ganhar, já ganhou, né? Tem aquela euforia, porque o Lula, né? É um eleitorado mais eufórico.
com menos pegada para o embate eleitoral, né? Então, talvez esse sentimento de vitória antecipada do Lula tivesse influenciado um pouco na abstenção, no clima de já ganhou, né? Então, são fatores muito sutis que influenciam a decisão de voto, né? Então, quer dizer, eu não tenho nem a pretensão de responder isso. Eu vou terceirizar para dois dos grandes especialistas, porque eu não tenho dados, não tenho microdados sobre isso, mas eu estou assim, vou terceirizar para dois dos maiores especialistas no assunto, que são o Felipe Nunes e o Lavareda, né? Então, realmente. Então, ele mostra que a abstenção no eleitorado lulista é maior, por isso as diferenças, né, das pesquisas tendem a ser menores, né? Então, alguns até preveem que, no caso contando, se repetir a abstenção do primeiro turno, o Bolsonaro tem 1% de diferença no segundo turno já, né? E as pesquisas não incorporam, as pesquisas não apreendem o voto útil, a migração de voto útil de última hora e o efeito da abstenção, né? Então, a gente só vê isso na urna, por isso que tem algumas disparidades, né? E essas mudanças, isso ocorre, toda eleição é a mesma coisa, lá vem coitado. Eu acho a profissão mais sacrificada do mundo é chefe de instituto de pesquisa, né? Porque é a geni da vez, porque realmente o eleitorado brasileiro não tem as lealdades consolidadas, né? Como partidos, é um eleitorado muito volátil, né? Então muda mesmo, né? Então é uma profissão ingrata essa de coordenador de grupo de pesquisa, né? Então eles têm que ser... Talvez um pouco a gestão, a forma como as perguntas são feitas. Eu acho que eu vi o Felipe falando que eles mudaram a forma de fazer as perguntas para medir mais se quem está respondendo o questionário está respondendo de forma adequada, está respondendo o voto. Mas isso existe, esses problemas existem mesmo, e ainda mais no eleitorado volátil como o brasileiro, né? Com um sistema político característico como os brasileiros, com a polarização ideológica muito grande, com a campanha na internet, né, que incide sobre valores muito sutis, né? Então, às vezes, o cara faz um post lá, Lula já ganhou, comemora antes, né? Já solta lá um post comemorando. Aí o cara falou, já ganhou, então eu vou votar lá. Eu não ia votar, mas agora eu vou porque não gosto de gente convencida, né? Aí o Neymar lá solta um post lá apoiando o candidato. Aquilo ali tem um efeito grande no eleitorado, às vezes, que a gente não imagina, né? Então, esses ajustes estão sendo feitos. Agora, tem que realmente os institutos têm que ser responsivos, né? Tem que detectar para evitar, vamos dizer assim, que haja um ataque, né, a instituições da democracia importantes, como a mídia, etc., né? Porque eles usam esses erros para fazer estratégias discursivas. Um caso interessante, eu já participei de um debate de televisão uma vez, segundo turno aqui, né, quando foi o Ratinho, o Dutti e o Frutti. Eu fui naqueles programas que eles fazem em cima da hora. A pesquisa de boca de urna estava errada, é incrível, porque a boca de urna o sujeito faz depois que ele vota, né? Depois que o eleitor vota, e a pesquisa de boca de urna estava errada. Então é incrível, né? Se pesquisa de boca de urna erra, né? Imagina as que são feitas com uma certa antecedência, né? Alguns, porque eu não sei, porque o sujeito responde, às vezes a diferença é muito pequena, né? O sujeito está ali, não vai investir lá a credibilidade, né, do instituto dele divulgando uma pesquisa errada, né? Ou manipulando, porque senão ele perde a credibilidade completamente, né? A alma do negócio. E acho que tem que reafirmar sempre que pesquisa não é voto, o resultado do voto, é a intenção de voto daquele momento em que a pesquisa foi feita, né? E com a volatilidade das campanhas e das propagandas, quer dizer, você faz uma pesquisa hoje e publica amanhã, já pode ter acontecido um fato nesse meio tempo que influenciou o resultado, a intenção de voto do eleitor, né? Perfeito, não, exatamente. Voto útil. Em São Paulo, isso ocorre direto, né? Em São Paulo, você tem vários exemplos aí, alguns até anedóticos, né? No auge do governo, do prestígio do governo Lula, o jogador de basquete lá, Oscar, lá nem fez campanha, quase que é eleito, porque o pessoal foi resolver votar nele na última hora para derrotar lá o outro candidato, né? Então você tem uma volatilidade muito grande.
Então, realmente, você tem que ir aperfeiçoando cada vez mais esses mecanismos de auferição, né? E também o eleitor não comemorar antes do tempo o resultado, né? Porque a campanha é igual jogo de futebol, só acaba quando tem um apito final, né? Então você tem que ir até o final fazendo campanha, porque existem essas mudanças aí. Não pode cantar vitória antes do tempo, né? Porque isso pode ser, inclusive, prejudicial à vitória do seu candidato, né? Sérgio, responde rapidamente para a Lucileia. Nosso Não. tempo. Realinhamento, acho que houve, né? Que o realinhamento é a outra pergunta, né? E houve claramente a classe média, né? Que apoiou o Lula e a baixa classe média foi para o bolsonarismo cada vez mais e desagregou o PSDB, né? O PSDB foi a grande vítima desse realinhamento, né? O bolsonarismo é o grande líder, né? Que é portador desse realinhamento aí, e agora ele deu um passo adiante no sentido de se institucionalizar, né? Então, houve um realinhamento de classes, né, claro, no Brasil, né, e o principal responsável por isso foi esse setor da classe média, que votava, assim, tinha um voto de centro-esquerda e esse conservadorismo popular, né, que em alguns estados, como você bem disse aí, a questão muito regionalizada, né? Não dá para agregar tudo, porque aqui eu estou falando da eleição nacional, mas cada estado é uma situação diferente, que votava na centro-esquerda e agora está votando no bolsonarismo, né? Então tem que adotar uma estratégia discursiva compatível, né, com as predisposições desse eleitorado, né, mas sem violentar a plataforma política, né? Então é possível, que isso é possível. Basta observar algumas experiências regionais bem-sucedidas, né? E a última, qual foi? Para finalizar? Acho que é isso. É Acho isso, que né? respondeu tudo, Sérgio. Você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente Não, finalizar? não só isso, gostaria de agradecer mais uma vez, eu estou sempre à disposição aqui de vocês, nosso programa aí, né? Para qualquer eventualidade. E foi um prazer participar aí. Espero ter agradado a sua plateia, né? Foi ótimo, muito bom, muito esclarecedor sobre a questão do voto, inclusive entrou na questão das pesquisas, que hoje tem um debate muito grande da validade ou não das pesquisas, mas foi tudo muito bom, muito obrigado, e obrigado pela sua excelente exposição. Então, vamos terminar a nossa live, né, convidando a todos para a próxima live da quinta-feira. Ciências Sociais em Diálogos é um oferecimento, tem o apoio, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Departamento de Ciências Sociais da Unesp e do campus de Araraquara. Curta, acesse, aperte o sininho e compartilhe. E até a próxima semana. Muito obrigada.